Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos, igreja, então nós vamos ministrar hoje que, ao você, então, ter o Senhor como dono e viver como ovelha obediente, nada faltará. Então nós vamos falar tudo que ocorre com a ovelha obediente. Então a primeira situação é nada faltar, é o Salmo 23. Mas o nada faltar aponta para o Senhor Jeová Jirê, o Senhor Providência. Então vamos fazer agora uma leitura e sempre nós voltaremos lá no Salmo 23, é onde contém todos os nomes redentor do Senhor Eterno. Então abra agora no livro de Gênesis, onde vai ser feita a leitura. Então vamos ler Gênesis no capítulo 22, 1 e depois começar no verso 7. Deus dá uma ordem a Abraão de matar em holocausto seu filho Isaque. E aconteceu que depois desses acontecimentos, Deus provou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então toma agora o teu filho unigênito, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Agora vamos lá para o verso 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele diz: eis-me aqui, meu filho. E ele continuou: aqui está fogo, lenha, mas onde está o cordeiro para dar em holocausto? Abraão então responde: Deus é providência, meu filho, e proverá para si mesmo esse cordeiro para o holocausto. E assim foram ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar em holocausto seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então diz: não estenda a tua mão sobre o moço e não faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou aquele carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Abraão chama aquele lugar: o Senhor proverá, ou Jeová Jirê, de onde se diz até hoje: no nome do Senhor se proverá. Só até aí. Pode assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos ministrando o Salmo 23, que é: a felicidade só vem quem tem o Senhor como dono, que quer dizer, o pastor, e nada faltará. Mas também diz que caminha por justiça, por pastos verdejantes, águas cristalinas, refrigera a alma, uma mesa perante os inimigos. Em todas estas passagens estão os nomes redentor do Senhor. Então Davi, ao escrever o Salmo 23, ele declarou: Deus é o dono e eu sou a sua ovelha obediente. Mas existe 4 tipos de ovelha: a ovelha dorminhoca, aquela que demora a acordar para seguir o pastor para comer o capim com orvalho. Essa corre o risco de tomar água contaminada. Tem a ovelha fujona, que na hora de comer adequadamente, ela fica atrasada demais e acaba fugindo para comer outros pastos. E outras, na hora de ungir a cabeça contra as moscas, elas rejeitam o azeite e acabam ficando loucas e até rebeldes. Mas as obedientes seguem o pastor para comer o capim e levar para as águas cristalinas, fica em unidade no rebanho. Isso que foi então ministrado. O cristão tem que ter a visão de Deus como dono e ovelha obediente, aí nada faltará. Então veja bem o que Deus então faz para nos prover tudo, porque Deus fala para Davi que ele é o Senhor
providência. Mas uma das primeiras revelações que Deus é providência ocorreu com Abraão, e aonde se encontra o fundamento mais sólido de como que Deus provê tudo para o seu povo. Então veja que Deus cumpre a promessa para Abraão, porque ele era fiel a Deus. Mas logo Deus faz uma prova com ele. Abraão, dai-me o teu filho, e oferece ele holocausto, no lugar que eu te mostrarei, que é lá no Monte Moriá, na região do Sinai. E então Abraão obedece, não retruca, não pergunta por quê, e não fica questionando a Deus. Então você tem que estar atento a esses detalhes, porque tem pessoa que fala, não vou ofertar, estou apertado, não vou dizimar, está difícil. Se Abraão não questionou nem para dar o filho em holocausto, tem cristão que fala, nesse mês não dá para ofertar, não dá para dizimar. Então essa pessoa já indica, aponta a ovelha rebelde, ovelha desobediente. Mas a pessoa que é ovelha obediente, ele fala, a ordem de Deus é ofertar, vou ofertar e ajudar. A ordem de Deus é dizimar, vou dizimar. A ordem de Deus é viver em comunhão com Ele, eu vou orar, vou cumprir os propósitos do Senhor. Então veja que toda pessoa que vai ter Deus providência é uma pessoa que tem prazer de obedecer, de doar, de semear, de contribuir. Ele não retruca, ele não dá desculpa que não pode, que não tem jeito, que não pode ajudar. E muitas vezes a pessoa até ajuda, mas muitas vezes lastimando, ou até ajuda, mas deu a sobra. Mas a pessoa tem que ser realmente disposto a doar o melhor. Aí vai cumprir que nada faltará. Mas veja que Abraão, ele obedeceu, levou o filho até aquela região com alguns ajudantes, e o filho pergunta, pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde, Deus proverá, meu filho, vamos até lá em cima, com fogo, para pôr fogo no holocausto, cutelo para imolar o cordeiro, e vamos lá. Mas chega lá, Abraão amarra o seu filho, coloca em cima da lenha. O temor dele era obedecer a Deus, mais que tudo ele amava o seu filho, mas o amor a Deus estava maior ainda, a obediência a Deus era maior ainda. Ele vai com o cutelo para imolar o seu filho, mas aí o anjo do Senhor branda lá do céu, Abraão, agora sei que me amas, e agora sei que teme ao Senhor, e agora tu vai ter providência na tua vida. E assim Abraão começou a enriquecer e prosperar. Então veja que no Salmo 23, o Senhor é dito que Ele é o dono, o pastor, nada faltará. Então toda pessoa que tem o Senhor como dono é porque obedece a Ele. Davi teve essa visão também. O primeiro foi Abraão. Abraão tinha Deus como dono. Então ele vivia como ovelha obediente e cumpria. E Deus agradava e abençoava. Mas veja que, além de Abraão obedecer, além de Abraão ser fiel, além de Abraão não questionar a Deus para Deus manifestar como providência, a Bíblia declara que ele já estava com o coração com um pensamento. Veja bem, o que Abraão estava pensando naqueles momentos? Veja lá na carta aos Hebreus, abra lá para você ver, Hebreus 11, 7. Pela fidelidade de Abraão, ele obedece a Deus e oferece em holocausto o seu filho Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, ou seja, o seu filho, que era da promessa, sendo-lhe dito, e sabendo disso, que em Isaque seria chamada a tua descendência. Então veja bem que está escrito aqui, mas ele estava com firmeza na alma, mas aqui está escrito também, que ele considerou que Deus era poderoso, que ele estava firme na alma, que Deus era poderoso, após Isaque morrer em holocausto, até dos mortos, Deus o ressuscitar de novo. Veja então que Abraão tinha visão de ressurreição, apontando para Cristo, e por isso que ele teve a visão do Senhor providência. E na igreja primitiva é a mesma coisa. Na igreja gloriosa, o que eles faziam?
Eles tinham o Senhor como dono. Veja em Atos 5, todos tinham um só coração, serviam ao Senhor com alegria, eles não estavam nem preocupados com o dinheiro, tanto é que eles doavam tudo aos pés dos apóstolos. Veja bem, no caso de Abraão, Deus pediu filho. Na igreja primitiva, que tornou gloriosa, eles ofertavam tudo. Veja o exemplo de Barnabé, que tornou cooperador do apóstolo Paulo. Ele tinha uma herdade uma fazenda, vendeu tudo e semeou lá. Ele não estava preocupado, mas ele considerava que Deus supriria tudo, tanto é que supriu na terra e para a eternidade muito mais. E aí Deus foi providência também na igreja gloriosa, porque eles viviam como ovelhas obedientes. Mas se fossem ovelhas rebeldes, iam falar: não, mas Deus é o Senhor, mas isso eu não faço. Ou dorminhoca, não acompanharia uma ovelha de Deus. Ou se fosse rebelde, não aceitaria a unção de Deus, pereceria. Mas ovelha obediente, ela sempre vai ter a revelação de Deus, providência. E Deus se revela como providência, Jirê, para toda pessoa que não preocupa. Deus tem o poder de trazer de volta, de ressuscitar, de mudar a história. Então, se a pessoa tem a convicção, não, Deus está pedindo, mas Ele vai trazer de volta. Se Deus pediu filho e Abraão falava: não, Deus vai ressuscitar de novo, mesmo que o pescoço dele está cortado, cheio de sangue, com hemorragia, o pescoço em holocausto cortado pelo cutelo, mas Deus traz de volta, eu creio nisso. Então Abraão cria na ressurreição e é obediente, e aí Deus proveu, ele tornou pai de muitas nações. Então Davi, ao escrever o Salmo 23, ele falava: Deus é o dono, nada me faltará. Na igreja primitiva, o coração do povo era um só, eles ofertavam ao pé dos apóstolos tudo e não ficavam questionando, ovelhas obedientes. E portanto Deus operava grandes coisas, nada faltava, e aí o nome do Senhor se manifestava poderosamente. Então Deus procura ovelhas obedientes, não ovelhas interesseiras, porque muitas vezes as igrejas estão apregoando a doação, mas como uma barganha: se não der, desce, tem que sacrificar para Deus operar. Aí fica uma pessoa dando, mas com interesse de ter de volta, aí vira confusão. Mas a pessoa que semeia e não está pensando em barganhar com Deus, mas porque crê no Senhor de todo o coração e dá espontaneamente, se Deus vai devolver ou não, mas semeia com prazer e alegria, Deus manifestará o seu poder como Jirê, providência, e nada faltará. Mas uma ovelha rebelde, ela não faz isto, ela pode dar desculpa. Uma ovelha dorminhoca, ela demora a cumprir o plano de Deus, e uma ovelha fujona só pensa nos seus interesses. Mas a ovelha obediente, ela semeia, ela doa, ela dedica-se em dar o melhor, e Deus então vai dar providência para o seu povo. Então a igreja primitiva, ela era voltada a doações extraordinárias. Mas por quê? Porque eles tinham a visão que eles eram propriedade do Senhor e nada faltará. Então, quando a pessoa é ovelha obediente, a disposição é nesse sentido. Então volte lá agora em Atos, para você ter mais uma visão da Santa Igreja gloriosa do Senhor. Atos 4, 32, depois no capítulo 5. E era o coração e a alma dos que criam um só coração, e ninguém dizia que alguma coisa possuía, mas era até em comum. E veja que agora no verso 36, e havia Barnabé, que traduzido é filho da consolação, possuindo a herdade, fez negócio dela, ou a vendeu, e trouxe todo o montante e colocou ao pé dos apóstolos. Então veja que Barnabé já tinha visão: Deus, aquele que é o dono, nada me faltará. E eles não estavam preocupados, aí cada vez Deus operava mais ainda, sinal de ovelhas obedientes. Mas na igreja primitiva tentou entrar ovelhas
rebeldes. Agora veja o capítulo 5, a história que é trágica. Só um versículo vamos ler, sobre Ananias e Safira. Eles reteve parte do preço, e o que veio sobre eles? Morte. Ou seja, ovelhas que são rebeldes. O que ocorre com a ovelha rebelde? Então, quando tem o calor escaldante, no verão, as ovelhas são atacadas por moscas varigeiras. Então o pastor coloca óleo na cabeça delas, azeite. Algumas não gostam e arrasta a cabeça no chão com a terra para tirar o cheiro do azeite. Aí as moscas vão atacar de novo, mas as ovelhas obedientes ficam com aquele óleo na cabeça, afugentando as moscas varigeiras. Se a mosca vê que pode atacar, entra no nariz, bota ovo, vira larvas e entra no cérebro e elas ficam loucas. Então o que ocorreu com Ananias e Safira? Não deram lugar ao Espírito de Deus, mas ao inimigo, e viraram ovelhas loucas, morreram. A ovelha louca tem que ser sacrificada. Por isso que Davi fala: o Senhor é o dono, nada faltará, e ele vivendo como ovelha obediente, porque a natureza indica 4 tipos de ovelha: a dorminhoca, que demora a acordar, a fujona e muitas vezes a rebelde. Mas a ovelha obediente é que compõe o rebanho, que segue o pastor, que é o dono. E tudo que segue no Salmo 23 aponta para a Igreja Gloriosa. Então a Igreja Gloriosa, ela viveu o princípio da prosperidade de Jeová Jireh, não como visão materialista, mas de doação, de semeadura, de obediência, e Deus proveu tudo, tanto na terra como para a eternidade. Nós vamos então fazer todas as analogias do Salmo 23, que tem os nomes redentores de Deus, apontando para a Igreja Gloriosa, e todos os patriarcas e líderes que tiveram revelações do poder de Deus, porque nem todos tiveram a revelação completa do Senhor, mas a Bíblia declara que em Cristo o Senhor se revelou plenamente ao seu povo. No Velho Testamento Deus não se revelava tudo, mas na Nova Aliança Deus foi revelando o seu poder em Cristo Jesus, a plenitude do Senhor, ou o caráter do Senhor para a igreja. Então a igreja tem que ter a visão clara para ter todas as promessas. Ou você acha que Deus não é Jireh, providência? Ele é providência, Ele é aquele que sara, aquele que liberta, que traz a sua glória, que é a nossa bandeira na hora da batalha, é aquele que é a nossa justiça, é os nomes do Senhor. A igreja primitiva tinha o poder do nome do Senhor em todo momento. Então hoje nós vamos orar para mais uma etapa, que é sermos um povo que dispõe a doar, e um povo que não seja desobediente, uma igreja que dispõe a obedecer e viver já na visão de ressurreto, e não pensar: mas se eu der falta. Não, o ressurreto é aquele que já vê a bênção, já vê a vitória. Se Abraão ia matar o filho, ele já via o filho ressurreto, então não havia dúvida da bênção. Então não fique preocupado em doar, mas obedeça, tenha o seu como dono, e tenha o prazer de doar, de semear, de doar, e Deus te honrará grandemente. Porque a Igreja Gloriosa não era só uma parte de manifestação de Deus, mas de toda a manifestação dos nomes redentores do Senhor. Então até domingo nós vamos ter esta ministração, dia a dia da semana, um versículo do Salmo 23, mas sempre apontando para ovelhas obedientes. Comentaremos das rebeldes, das fujonas ou das dorminhoca, que o fim delas sempre é transtorno, mas a ovelha obediente estará para sempre com o Senhor. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.